Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Chegamos a mais um episódio do Contcast e dessa vez vamos falar de carreiras. Continuamos falando de networking, mas olha só, temos uma headhunter aqui na mesa, temos alguém olhando para carreiras, para profissões, para as pessoas por trás das profissões, né? E vamos desvendar um pouquinho das técnicas, das habilidades e quais são talvez os chamarizes do currículo, no LinkedIn, que podem te dar uma competitividade maior na hora de buscar uma vaga, buscar uma recolocação ou até mesmo uma pivotagem de carreira, né? Fabiana Schneider, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Contcast e o microfone é seu. Obrigada, Conte, pelo convite mais uma vez, pessoal que está assistindo, pessoal que está ouvindo, né? Prazerzaço estar aqui, né? Sou Fabiana Schneider, trabalho como mentora de carreira para profissionais, sou headhunter para empresas até, né? Sou LinkedIn Expert, ou seja, né? O LinkedIn é transversal a todo o meu trabalho. Então já deixa uma mensagem para você que está nos ouvindo, fazendo alguma outra atividade, não tem LinkedIn, você tem até o final desse episódio para criar a sua conta. E nós vamos dar algumas dicas aqui no finalzinho, então já vai criando a conta aí para a gente poder falar de LinkedIn no final. Isso aí, né? E como que eu conheci o Conte? Como professora, né? Que eu sou multicarreira nesse sentido, né? Mentora, headhunter, LinkedIn Expert e professora de recrutamento e seleção. Então, além de fazer o recrutamento e seleção, eu também dou aula ensinando outras pessoas de recursos humanos, né? A fazer a melhor seleção da melhor pessoa no momento certo de quando a empresa precisa, né? Perfeito. E também sou administradora de empresa de informação, né? Tem MBA executivo de marketing também e outras certificações todas, né? E curiosidade, né, Conte? Sou corredora de rua, né? Adoro correr na rua. Ano passado eu comecei a correr na montanha, trail runner, né? Correr na montanha, muito legal. Variar o asfalto, né? Variar um pouco o asfalto. E sou mãe da Natália também, vovó da Siena, né? Tem 3 anos, essa é uma escola incrível, já, né? Dos filhos, dos netos, né? Com certeza. A gente reseta e aprende tudo de novo com eles, né? É verdade. Eu fui mãe cedo, mas agora é bom, porque agora, né? Agora aproveita fica fácil. Melhor, né? E ela está com 3 anos e mora na Inglaterra. Então, tem muita, né? Tem coisa para fazer lá também, viajar para lá, voltar. Muito legal, né? Então, prazerzaço estar aqui, viu? Somos, né? Somos networking, Somos né? networkers. Somos networking. Essa é um tema que a gente tem muito em comum também, né? Sim. Curto muito o seu estilo. Vamos falar bastante de network, vamos falar de multicarreiras. Para quem já acompanhou outros episódios, vocês estão vendo o livro aqui na versão de vídeo, né? Nós vamos falar do Drones e Dinossauros, onde eu escrevo justamente sobre multicarreiras, né? Então, vamos trocar algumas figurinhas aqui, Fabiana. Mas antes da gente trazer algumas perguntinhas que a gente estudou, você falou do track runner, né? De correr na montanha. Trail runner, Trail, né? Ou seja, vamos fazer uma escalada, vamos para dentro da trilha. Ou seja, correr no asfalto já é feijão com arroz. Ela já está no outro nível. Domingo à tarde, cheio de gente, né? Não dá. Tipo, é legal para você ir ver a paisagem, encontrar os amigos, né? Mas vamos lá. Antes da gente entrar nas outras conversas, me fala um pouquinho do olhar de uma headhunter ou de uma recrutadora, a importância dos hobbies nas carreiras dos profissionais. Tudo a ver. Inclusive, né, gente, só um parênteses, né? O nome da minha empresa é Trilhas da Carreira, porque a gente tem N trilhas na carreira, né? Juntando esse meu gosto por, né? Por trilhas, montanha, ecoturismo, que eu falo também, né, Conte? Então, o que isso tem a ver? Tem a ver com a disciplina que você tem, né? Tem a ver com a rotina que você tem, o desejo que você tem de chegar em algum lugar, né? De fazer alguma coisa diferente. Então, isso conecta. E é bacana, né? O próprio Contcast, ele nasceu como um hobby. Né? Eu, como ouvinte de podcast desde 2008, primeiro podcast lá do Lula Hatfara, espero que esteja nos ouvindo aqui um grande professor da ECA, né? Foi o primeiro podcast que eu ouvi, o Jumpcast, né? Até você que passou pela abertura, a trilha e a entonação da abertura do Contcast é um pouco inspirada no Jumpcast, como uma homenagem ao Lully, que eu já tive a oportunidade de encontrar em alguns eventos, fazer eventos por algumas empresas que eu passei, e eu brinco assim, é um dos meus 2 alienígenas favoritos. Ele e a Marta Gabriel, eles não são desse planeta. E como é bom a gente aprender a ouvir com esses alienígenas que vêm de outro mundo, com outro nível de especialidade, de visão de mundo, né? Então é importante a gente ter os mentores, né? Mesmo que não seja alguém próximo, seja alguém que está falando diretamente para mim, mas que tem um arcabouço de conhecimento, que, poxa, deixa eu ouvir mais e aprender. E até mesmo para a gente ter saúde mental, assim, né, Conte? Eu acho que esse é um ponto importante também.
né? Como a gente falou, eu sou uma corredora amadora, né? Eu corro mais para ter saúde mental e as pessoas têm que ver oportunidades as pessoas têm que ter liberdade de fazer escolhas, né? Exato. Então, você tem liberdade de escolher o esporte que te traz saúde mental, que te traz saúde física, e você tem a liberdade de escolher a carreira também. Perfeito. Né? Já que a jornada profissional é uma caminhada, com certeza. Qual é a trilha? E não é uma segue, só, né? Eu acho que isso é uma das grandes paradoxos, assim, de quando eu atendo clientes, né? Nas mentorias, principalmente, né? Mas não é uma só, né? Foi-se o tempo em que era uma trilha só de carreira, né? Meu pai, quando era vivo ainda, ele dizia, mas você vai mudar de trabalho de novo? Quando ele faleceu, eu fiquei, né, cuidando dos documentos dele, a carteira de trabalho dele tinha um carimbo, Xerox do Brasil, começou Xerox do Brasil, terminou, né? Então, é nesse sentido. Então, permitam-se, né? Permitam-se ter novas trilhas de carreira, mas assumam o risco, né? Porque né, não tem almoço de graça. Mas se a gente não fizer coisa diferente, a gente não alcança resultado diferente. Essa frase é batidérrima, mas ela super funciona. Funciona, continua funcionando. Com certeza. Né? Então, e o Conticast saiu de um hobby, né? Eu criei essa vinheta aqui em 2014, quando eu estava fazendo mestrado. Junto com outros nerds, você junta um monte de nerd na sala, você estuda, de noite você tem um tempo livre, você faz o quê? Você vai para outra sala e faz um café com teoria. Era o grupinho que a gente tinha lá, cada um na sua linha de pesquisa, e a gente ficava trocando ideias sobre os artigos que cada um estava estudando. E eu falei, cara, a gente precisa traduzir isso para o mercado, colocar num livro, montar um podcast, porque o gestor do mercado, ele não tem acesso a esse ouro que nós temos aqui na academia, dos papers mais modernos, de vanguarda, que estão trazendo conhecimento de como gerir uma empresa, de como fazer uma campanha, de como comunicar alguma coisa. As empresas não sabem. E não vão saber porque não são acadêmicos. Nosso papel enquanto acadêmico é traduzir isso para o mercado. Vou criar um podcast, só que no meio de uma rotina de mestrado, e aí depois já emendei alguns empregos muito intensos na sequência, isso ficou de lado, ficou lá na última gaveta. E aí, em 2020, eu abro a gaveta, trago o Conticast para ganhar vida, né? Gravo os primeiros episódios. Você que não acompanhou ainda, estão no ar aí as primeiras temporadas no formato de áudio. E esse ano, segundo semestre de 2024, eu trago o Conticast numa nova roupagem. Estamos aqui num formato de estúdio, bonito, visual, a famosa mesa, que alguns chamam de mesa-cast, né? Por quê? Porque é assim que as pessoas, boa parte do público brasileiro, adotou o podcast. Então, muita gente tem um canal no YouTube que não é um podcast, não está atrelado a um RSS para fazer a distribuição, mas tem nesse seu canal uma mesa, 2 microfones, 2, 4 pessoas conversando. E o podcast. E aí chega um ponto que não interessa se está certo pela nomenclatura, se é isso, se não é. O que interessa é as pessoas estão consumindo. Eu, como profissional de marketing, tenho que fazer o quê? Entender o comportamento do meu público e me adaptar. Então, por mais que eu estivesse sendo muito purista lá no início, criando um arquivo puramente de áudio, distribuindo via RSS, muito provavelmente você está nos acompanhando aqui via YouTube, que o próprio YouTube já deu o braço a torcer, já tem a abinha do podcast, faz a indexação para o YouTube Music. Por quê? Porque esse é o comportamento das pessoas. E o que era um hobby, hoje virou um produto. Hoje virou um canal de comunicação, uma mídia própria, né? Onde eu falo de alguns temas, trago alguns clientes, trago alguns parceiros aqui. Então virou conectando, né? Teu conhecimento acadêmico, mercado, né? Exato. Aquela velha proposta lá da academia, que era um hobby para fazer num tempo livre, e que hoje eu estou com uma estrutura profissional aqui na Obra Prima, um grande parceiro, já falei deles aqui, que tem uma estrutura que edita, que produz todo esse ambiente. Para eu poder focar no conteúdo com os convidados, como a gente está conversando aqui, e trazer isso de uma outra maneira muito mais aderente para o meu público, né? Ou seja, o hobby virou trabalho também. Que legal, tudo a ver, prazerzaço participar. Até, né, gente, quem está aí tem que estar participando do meu primeiro podcast, viu? A convite do Conte, né? Faço questão de registrar. Precisa avalinha, esse foi uma boa estreia. Eu tenho certeza que vai tirar de letra. Mas legal. Você falou da Trilhas da Carreira, né? Então fala um pouquinho dessa trilha, o que é a Trilha das Carreiras hoje, né? Quais são os serviços que você oferece, quem são seus públicos no sentido de empresas que te contratam, de profissionais, dá essa contextualizada para quem nos acompanha. Legal. Então, eu sou fundadora, né, da Trilhas da Carreira, inclusive esse ano está fazendo 10 anos, olha que legal, gente, saí do mundo corporativo e fui empreender há 10 anos, né, empreendendo. Parabéns. Isso aí, né, Conte?
E como eu até comentei, as empresas, né, como headhunter, meu papel é ajudar as empresas com recrutamento e seleção, né? Só que recrutamento e seleção especializado, né? Então eu faço recrutamento e seleção de pessoas especialistas, de coordenação, de supervisão, de pessoas em cargos de gerência, né? Então por isso o Executive Search, né? Então você faz uma seleção de executivos e executivas, tá? Então essa é a minha maior expertise. Claro que eu uso o LinkedIn como banco de talentos, né? Isso é muito importante também deixar registrado. E a gente vai falar muito de LinkedIn aqui, principalmente nesse sentido de como usar o LinkedIn mais do que como uma rede social, mas como uma ferramenta para a carreira, para o negócio, para o aprendizado, né? Então o pessoal ainda tem aquela visão, não, LinkedIn é para arranjar emprego. Sim, também. Passou, mas né? não é só para você ter o currículo atualizado. LinkedIn é uma rede social para você ficar perdendo tempo conversando com as pessoas. Não. Conversar com as pessoas pode ser perda de tempo ou pode ser uma grande oportunidade. Depende de com quem você conversa e sobre o que você conversa. Agora, pode ser uma excelente plataforma para a gente se posicionar como marca, como profissional, como empresa, com certeza. Dentro de uma rede de novas conexões. E eu até comento muito, a gente estava brincando aqui, né? Mas esteja no LinkedIn. Por que estar no LinkedIn? Porque você pode até não estar procurando trabalho, que isso aí, gente, nossa, é super, né? Lá atrás, né? LinkedIn tem 21 anos. Imagina uma rede social com 21 anos, né? 1 bilhão de usuários, 75 milhões só aqui no Brasil, né? Então, é o contrário, já vamos até evoluir, né? Vamos trazer um novo mindset aí, né? Do LinkedIn. Você está lá, daí você vai ser encontrado por pessoas headhunter como eu, né? Recrutadores e recrutadoras como eu, lá. Independente. Para quê? Para, né, estar atento a novas trilhas que podem surgir na carreira. Então, você pode ser abordado, você pode ser abordada, né, por uma pessoa que está lá usando esse banco de talentos. Você se coloca disponível. Exato. É a vitrine, né? Eu falo muito que é a vitrine, né? É você estar numa vitrine. E, claro, daí a gente conversa um pouco depois, né, Conte, mas você tem que ter o que oferecer, né? Daí é como networking, né? Você tem que ter o que oferecer, você tem que ser uma pessoa interessante, né? E não é só cargo, não é só remuneração, é conteúdo, é ajudar as pessoas a se desenvolverem, fale do que você sabe bem, né? Esse é um ponto importante. E na mentoria de carreira em LinkedIn, eu atendo profissionais, né? Então, eu faço mentoria de carreira e LinkedIn junto, porque eu não consigo fazer mentoria de carreira sem... Não consigo. Né? Mas isso é super relevante. Por incrível que pareça, até quando a gente conversou, a maioria dos meus clientes estão trabalhando, né? Porque são pessoas que chegam a algum momento que dá aquele insight e fala, gente, tô batendo no teto, não tô aprendendo mais, né? Não tem pra onde crescer aqui dentro. Não, tô me sentindo um pouco limitado. Então, deixa eu ver mercado, né? Passivamente, que eu falo sempre, né? Veja mercado passivo. Não é culpa, não é infidelidade, não é nada. É ver mercado, é conversar com as pessoas, é ouvir uma proposta que o headhunter, a headhunter vai fazer para você, né? Por quê? Porque, por incrível que pareça, as pessoas estão trabalhando, querem ver mercado. E quando vê mercado, às vezes até entende que está tudo bem. Sim. E que pode fazer um movimento lá dentro, não precisa sair, porque às vezes a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, não é? E aí quando você muda, você deixa de ser o vizinho, passa a ser a nova grama passa a ser sua e você vê que não é tão verde assim. Exatamente. E é sempre naquele momento, assim, vou até trazer um insight aqui de experiência, né? Não de pesquisa de Harvard MIT, mas de experiência, tá? Quando dá ali 10 anos de experiência profissional, 12 anos de experiência profissional... Momento de crise. Considerando, por exemplo, graduação, né? Terminou a graduação ou terminou o ensino técnico, tudo bem também, né? Você tem aquela crise. E daí, quando tem aquela crise, recomendo ter apoio profissional. Porque a gente não fala de carreira em casa. Então, né, não é tão comum. A gente reclama, né? Os filhos... A minha filha dizia, eu não quero trabalhar em banco. Porque só houve reclamação. Como a empresa tá horrível, eu quero sair. A gente só reclama. Mas você conversa com o seu par... com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Poxa, eu acho que eu não estou numa empresa legal, mas o que existe no mercado? Quais são as outras opções? Esse é o movimento, esse é o rico, esse é o diferencial do trabalho, né? Agora, se a pessoa também está buscando trabalho, foi demitida por algum aumento, né? Seja por a mentoria como outplacement também, que é um serviço que eu faço, né? A empresa dá um apoio extra no desligamento. Legal. Então, é muito bacana isso, porque é um desligamento humanizado. Isso já é algo comum ou são poucas empresas ainda que têm essa consciência? São poucas empresas.
empresas, Conte. O serviço é antiquíssimo, né? Até esqueci o nome de quem trouxe aqui para o Brasil, mas... carta de recomendação. Também, né? também, então, poxa, faz olha, parte. eu gosto muito de você, infelizmente não deu certo por algum motivo, mas conta comigo, eu dou a recomendação, faço a cartinha formal. Mas é mais, eu diria até que é mais. Assim, o movimento começa aí, naquela boa vontade de você querer ajudar a pessoa que está saindo. É um pacote de desligamento, né? Igual existem as remunerações obrigatórias e legais num desligamento, existe um extra. Então, esse extra não está na legislação, mas a empresa pode trazer esse desligamento humanizado. Ou seja, então, tem essa responsabilidade. É uma mentoria de carreira para a pessoa. Então, quando dá 12, 15 anos por aí, que acaba coincidindo também, a pessoa precisa de um apoio, porque o pessoal não sabe nem onde está o CV, que não sabe onde está, não sabe mais o que é uma entrevista, o que tem mudado, o que não mudou. O LinkedIn, às vezes, abriu o perfil, não mexeu nunca mais, porque só abriu, né? Então, esse tipo de apoio a gente precisa ter. E quando é um profissional, e quando é uma mentoria profissionalizada, adianta caminho. Porque você até pode, né? O ChatGPT pode escrever um mini CV para você, né? Sim. O YouTube pode ter algum apoio para você. Mas é essa customização. Eu diria que, se 90% do trabalho for substituído pela tecnologia, da mentoria de carreira, do recrutamento e seleção, sempre vai ter aquele 10% que é o toque humano, né? Nesse tipo de valorização do profissional, né? Sempre vai ter um lugar para todo mundo. Sempre tem um lugar. É que quando a pessoa perde o trabalho, ela fica, né? Só tem um plano A, daí perde o plano A, pá, dá aquele desespero, e né? assim, se a vida procura o meio, né, aquela velha frase lá da evolução, um bom profissional determinado, ele também procura o meio. Ele se capacita, ele busca os contatos, ele se articula. E, gente, nada melhor do que você procurar uma nova oportunidade de trabalho estando bem colocado. Você está numa boa empresa, usa essa grife para se valorizar o passe para o mercado. 2, você está empregado, isso aos olhos de quem está recrutando, como é que é? Qual é a valorização disso? Eu vou te dizer, Conte, a gente está em 2021 e isso ainda existe. Né? Ainda tem essa coisa do tá sem trabalho, é como carro, né? Tirou da concessionária, perde tantos %, não é? Sim, já deprecia, né? na saída do portão, né? Mas qual que é o ponto? O ponto é como você falou, enquanto você está com aquele carimbo, com aquela logomarca, com aquele crachá da empresa, aproveite para vender os projetos que você está entregando, os resultados que você está trazendo para a empresa, seja aumento de venda, seja redução de custos, né? Mas venda isso, porque uma coisa bem importante é que quando a gente está empregado, na carreira a gente nunca tem muito post para fazer. Concorda? Porque o que realmente tem de post para a gente fazer na carreira? É um projeto que começa, um meio de projeto, é um projeto que termina. Fora isso, você vai postar uma confraternização, um curso de desenvolvimento que você está fazendo, uma viagem a trabalho, né? Mas não tem tanto conteúdo para a gente postar sobre carreira. Então, se você está empregado, né? Com a logomarca tal, com a grife da empresa tal, que se é Great Place to Work, se não é, se é multinacional ou não, aproveite aquele momento. Sim. Porque você vai aprendendo a fazer isso, né? Você vai aprendendo a se vender nesse sentido. E você tem um conteúdo que é a sua atividade dentro da empresa, o projeto da empresa. Às vezes a empresa está fazendo um evento e você está participando. Por mais que você não seja da área que produziu o evento, mas comunique ao mercado o que a empresa está fazendo, que você faz parte dela e qual é o seu olhar. Não é assim, apenas a bandeira, estive no evento. Tá, ok, eu estou te seguindo e o que eu faço com essa informação? O que você aprendeu, né? Qual foi agora, puxa, o que é? Melhor prática, por que eu devo me sentir mal de não ter participado do evento que a sua empresa fez? Porque, olha, você tratou esse assunto, você abordou tal tema, teve esse convidado, uau, que coisa. E foi a Fabiana que me contou através da rede social. Eu preciso estar mais atento ao que ela traz de conteúdo, porque ela traz conteúdos interessantes. E quero trazer mais uma coisa importante também, que tem a ver com recrutamento e seleção, né, Conte? A pessoa está naquele cargo, só que o cargo é da empresa. Então, quando a pessoa perde o cargo, né, isso é bem RH, assim, né? Daí, quando a pessoa perde o cargo, o que ela tem? Ela tem as competências transferíveis para outro cargo. Sim. Que, teoricamente, até falando, já estou até dando dica aqui, Vamos né? lá, Hashtag spoiler aqui. Aí, gente. Título profissional do LinkedIn, né? Então, quais são essas principais áreas? O que você faz de melhor para você colocar no título do LinkedIn, que não é cargo, é título, porque são competências transferíveis para outro cargo, né? Perfeito. Porque enquanto você está naquela logomarca, enquanto você está naquela empresa, você tem todo o pano de fundo. E quero trazer mais, já vou dar um passo a mais aqui, um passo na frente do nariz, né, Conte? E quando você começa a empreender?
Você Sim. também carrega essas competências transferíveis para o teu empreendedorismo. Ai, Fábio, mas eu sou pequenininha, não tenho logomarca, não tenho isso, aquilo. Gente, carrega essas competências Traga transferíveis, junto, né? confia no taco. 3, 4 principais áreas que você domina e que você já estava postando lá atrás que você dominava e Você não continua. deixou de dominar porque você não está mais na empresa. Não, porque o cargo é da empresa, isso é Fabiana, muito você importante. que tem contato com vários profissionais, me valida a informação, né? Eu tenho um olhar que, não, obviamente, não é generalizar, mas muitos profissionais têm uma crise de identidade quando ele perde a imagem da empresa, o seu sobrenome corporativo. Ele chega em algum lugar e alguém pergunta, Fabiana, da onde? Não, é daqui mesmo, sou da cidade. Né? Ele não tem a empresa para dar e ele se sente cobrado. Puxa, mas eu fui por 10 anos o fulano de tal empresa e eu não sou de lugar nenhum agora. Quem sou eu? E a pessoa muitas vezes se esconde. Quando talvez ela mais precise ir para um evento, fazer network, se conectar, se apresentar para as pessoas, mas eu não tenho mais o meu cartão de visita como diretora de alguma coisa. Como é que eu vou me apresentar para alguém? Sente vergonha, né? Acontece isso? Sim, acontece e você tem que se empoderar disso, né? Então, até como a gente estava falando, então, carro novo, ok, agora não é mais novo, vai perder percentual no mercado? Infelizmente perde. Né? Como eu estava falando, século 21, 2024, infelizmente existe. Só que você não vai cair tanto. Você não vai cair tanto, você vai cair um pouco, mas não tanto. Então, não se desespere. Porque essas competências transferíveis é que você tem que passar por esse buraco. Sim. É como se fosse, vou fazer aqui visual, assim, né? Como se fosse um degrau em que chega uma hora que fica um buraco. E aquele buraco é que você precisa dar um pulo. Ou seja, uma escadinha. Depois você subir os vamos próximos visualizar passos, aqui, é como se fosse uma escadinha degrau a degrau que você está subindo na carreira e chega um momento que você tem ali um abismo. Porque foi demitido, não tem mais o cargo. E agora? Eu pulo no abismo, eu volto a escadinha, o que eu faço? Você pula a escadinha confiando no taco das suas palavras-chave, das suas competências transferíveis para outro lugar. Então, de novo, né? Vai ter um valor a menos no mercado? Infelizmente acontece, né? É um julgamento do mercado, né? Quem é esse tal mercado, né? Sim, Mas é um julgamento do mercado que ainda acontece. Mas você tem que segurar as pontas também e saber que existe um teto mínimo de remuneração, num guia salarial, né? De credibilidade. Não qualquer coisa só no desespero. A gente sabe que muitas vezes é difícil. E pensando nisso... Você já tem tudo isso de conhecimento, né, Conte? Por que você vai perder tudo isso de conhecimento? Porque você perdeu o cargo, o trabalho. Exato. Você não perde, é conhecimento, é cabeça da gente, né? Então, acho que são duas coisas, né? Uma é você se colocar para o mercado ainda empregado. Como você falou, às vezes não é nem para trocar, mas é você sentir ouve a proposta, ouve a proposta, entende se você está competitivo. Porque olha que coisa confortável, você está testando o mercado, você está tendo feedback. Olha, eu apliquei para uma vaga que eu nem queria tanto, tá? Mas era só para a gente testar. Tudo e bem. Eu não passei nessa vaga. Mas que rejeição é essa que o mercado me trouxe? Procure entender o que faltou para aquela vaga. Está faltando uma habilidade nova, está faltando uma experiência específica. Porque o dia que eu quiser de fato fazer um movimento, isso aqui vão ser pontos fracos. Eu posso desenvolver isso no dia a dia da empresa, assumir novas responsabilidades, novos projetos, fazer um curso complementar, para que eu, primeiro, coloque isso em prática onde eu estou fazendo, para eu continuar competitivo, primeiro, na empresa que eu quero estar. Né? E se num outro momento eu precisar ou querer fazer um movimento para o mercado, eu vou estar habilitado com o que ele está exigindo. Eu não vou descobrir isso na hora H. Exatamente. E quanto mais você sai, quanto mais você está fazendo networking, quanto mais você está em evento, mais você fica conhecendo as ferramentas. E daí você decide se você quer ou não, né? E até quero dar uma dica invertida, tá, Conte? Vamos lá. Se você está trabalhando e você vai lá e participa de um recrutamento de seleção, tá lá, conversa com o Red Hunter, com a Red Hunter, tá? Se você evoluir, saiba, diga não o quanto antes. Isso, também não prejudica o trabalho do outro profissional. Exatamente. Não vai chegar lá no final na entrevista com a pessoa da diretoria, com a pessoa do até porque CEO, isso não é profissional. Não, daí vira ao contrário, né? Daí vira ao contrário. Acho que sim. E aí o meu lado profissional falando com a Red Hunter, né? Toca o telefone, estou empregado, não quero sair. Você quer conversar sobre essa vaga aqui? Quero. Conversa. E principalmente, eu quero que você me conheça.
Eu quero fazer network com alguém que me ligou, que mandou uma mensagem, um e-mail. No mínimo, você conhece um headhunter novo, né? Uma headhunter nova. No LinkedIn, que legal, funcionou. Deixa eu alimentar ela um pouco mais. Fabiana, sobre o que é? Esse assunto tal. Me fala mais. Talvez possa ser interessante se tiver isso ou isso. Aí eu considero. Não tem. Então, ok, obrigado. Mas que bom que a gente bateu um papo, que a gente se conheceu. Eu conheci mais sobre a sua empresa, ou se é um RH direto de uma empresa, ou se é uma headhunter, um consultor. E principalmente você me conheceu. Nossa, mas o Conte tem uma conexão nova no LinkedIn, né? Vou anotar essa conexão nova no LinkedIn, porque, poxa, não deu para essa vaga. Ele me colocou o pré-requisito dele. Pode ser um piso de salário, pode ser um segmento de atuação, pode ser uma cadeira que ele está pretendendo. Olha, eu saio daqui para assumir tal cadeira. Ok. E o Red Hat faz isso, né? Opa, o perfil é bom. Sim, com certeza. Qual é o pré-requisito dele? Quando eu tiver alguma outra coisa que encaixe, eu vou lembrar daquele bom contato. Você lembra, você não lembra de tudo, mas você lembra e vai atrás, né? Então, e daí vai ver o novo momento da pessoa, né? Porque eu acho que carreira é um pouco disso também, né? Tem um momento que você está parado, não está vendo. Daí tem momentos que você está mais ativo. E é meu trabalho como headhunter e outras pessoas headhunter também que estão ouvindo aqui, assistindo a gente, tá ligado. Então a gente precisa estar falando com todo mundo, a gente precisa estar conectado com todo mundo. Porque aquele extrato, ele muda de tempo em tempo. Toda hora. Não, a pessoa não... Esses dias eu ouvi isso, achei interessante. Ninguém é lead, ninguém é um lead eterno. Às vezes você é lead disso, mas daí você é lead daquilo. O que é lead, né, gente? Um prospect, né? Uma pessoa que pode vir a ser... né? Cliente, fornecedor, parceiro. Converter alguma coisa, né? Exatamente. Então, achei bacana isso, porque a gente tem que pensar assim na carreira também. Então, eu sou lead para quem, né? Para qual tipo de empresa? Para qual momento? Eu estou empreendendo, não estou? Né? E olha só, esse lead, né? Eu, como gestor de marketing, geralmente eu tenho algum time de prospecção, ou estou muito ligado ao time comercial de alguma forma. Eu sempre falo, ok, você visitou, você prospectou, você telefonou e não é compatível no momento. A empresa não tem interesse, a pessoa que está lá não gosta, ou a pessoa adorou, mas a empresa não tem a maturidade ainda suficiente. Ok, você tirou uma foto. Guarda isso aqui, usa o CRM como CRM, pelo amor de Deus, né? Volta a visitar esse lead algum tempo depois. Entende qual lead vale a pena, tem o perfil, ou seja, é aderente, é uma empresa ou é um profissional que me interessa. No momento não deu match, mas me interessa. Então ele continua comigo. E daqui 6 meses, daqui 1 ano, aí dentro de cada realidade, você faz um follow. Qual o seu momento hoje? Porque 6 meses quando a gente conversou, a empresa estava olhando muito para a saúde financeira. Nesses 6 meses que passou, a gente teve um sócio, entrou com grana, a gente está fazendo expansão. Eu estou precisando de ferramentas, estou precisando de pessoas. Por quê? Porque eu estou aumentando o número de lojas. Ou seja, o cenário da empresa mudou em menos de 6 meses. E se você ficar com aquela fotografia velha, essa empresa tem isso e tal, não serve, alguém vai estar naquele momento compatível e vai vender lá. E se isso funciona para venda, também funciona para o candidato, né? Com certeza. Tem que atualizar o momento do profissional. É a dica invertida também, né, Conte? Para a gente caminhar em todas as frentes, né? Em todas as trilhas. Mudou de cargo, aconteceu alguma coisa, avisa o headhunter. Por favor. Avisa e fala, Fabiana, só para te dizer que agora eu assumi América Latina, agora eu assumi... né, a planta toda aqui. Então, avisa também, porque isso é importante. Sim. A pessoa está na lista, está assistente, vai crescendo e você vai acompanhando. Sim, é muito legal. Isso não porque recrutamento de seleção, muitas vezes, né, Conte? As pessoas acham que é uma guerra, uma competição, sabe? O recrutador, o headhunter, ele vai fazer uma pegadinha. E não é. O headhunter em si, o meu trabalho... É achar a pessoa certa, mais próxima, mais aderente. Nunca vai ter nota 10, vai ter um 9 ponto qualquer coisa. Mas eu apresento para o cliente, a empresa cliente faz a decisão, né? Mas é nesse sentido, entende? Não é uma competição, uma queda de braço. Não. Só que eu preciso conhecer você. Exato. Né? Então, conte o que você está fazendo. Conte como está a sua carreira, bate um papo um tempo depois, né? E vamos falar de network, ainda falando de network, né? Sobre como o network pode ser uma ferramenta para você se tornar conhecido. Então, a gente falou um pouquinho assim, de conheça, se permita ter novas conexões, mas como eu incorporo isso como ferramenta, como uma estratégia de posicionamento de marca pessoal, como eu uso isso como uma ferramenta de mapear o mercado, muitas vezes de aprender com pares que estão na mesma cadeira num outro segmento, ou que não está numa mesma cadeira, mas é do mesmo segmento, para você ter um aprendizado de mercado, de entender isso, né? E antes de passar para essa resposta, quando você vai formulando aí, uma colocação em cima do que a gente estava falando antes. Procure ser
a marca de você mesmo. Procure ser autêntico, independente da marca que você representa. Eu, dependendo de onde eu estou, e eu tenho muito isso de carregar a marca da empresa que estou como um embaixador. Mais do que vestir a camisa da empresa, eu não gosto muito dessa frase, porque eu digo assim, quando o Messi veste a camisa da Argentina, ele não é o Messi. Né? Porque existe uma configuração. Agora, quando cada país coloca os melhores jogadores para jogar no Barcelona, no Real Madrid, essa mixigenação de cada um ter o seu objetivo faz com que seja um grande time. Por quê? Porque eu tenho o meu objetivo profissional. Tenho as minhas autorrealizações que eu busco. Se isso é compatível com a empresa, a empresa ganha quando eu chego no meu objetivo e eu ganho quando a empresa chega no objetivo dela. Quando a empresa fala assim, olha, larga a sua camisa e veste a minha, eu estou vendendo tempo pelo serviço. Por quê? Porque eu só vou trabalhar pelo objetivo da empresa. Às vezes pode ser por 30 anos. Em algum momento eu vou largar essa empresa porque agora eu vou realizar aquele sonho. Né? Então, é importante que haja essa sinergia. Então, esteja à disposição da empresa, mas não perca a sua identidade quando você sair da empresa. Porque você continua sendo você, como a Fabiana bem trouxe aqui. Você continua tendo as mesmas habilidades, as mesmas competências. Né? Então, como eu coloco isso numa rede de network que antes me conhecia pela empresa A, ou agora eu estou na B, ou não estou em empresa nenhuma, mas eu continuo sendo eu. E como você falou, poxa, o passe desvalorizou um pouquinho. E por que desvaloriza, gente? Porque para retirar um profissional de outra empresa, não é o único benefício, mas muitas vezes você oferece um salário um pouco maior. Às vezes é um benefício, às vezes é uma condição especial, um cargo a mais. Um degrau a mais. Muitas vezes você está valorizado porque eu tirar você dessa grande empresa que tem uma série de benefícios que eu não tenho, eu vou compensar isso com um salário maior. Quando você está disponível no mercado, peraí, eu não preciso ganhar tão alto, né? Eu não tenho que te tirar de lugar nenhum. Então tem esse ponto. Mas como que a gente monta uma rede de network que seja ativa, que seja rica e que possa me resgatar ou que eu possa utilizar em vários momentos com sabedoria? Essa é a pergunta de 1 milhão, né, Conte? Essas nossas aulas, né? Quando eu participei lá da tua aula também, né? Na faculdade. É aquela coisa do gosto por estar com pessoas, né? Sim. E estar com pessoas da sua área e de outras áreas. Fazendo networking internamente com quem trabalha, né? 8, 9, 10 horas por dia, fazendo networking externamente. Porque você tem que estar aberto. Eu acho que se for uma palavra, o que é networking? É estar aberto. Só que não só aberto, né? Para apoiar assim abertamente todo mundo. Você tem que ter o teu objetivo pessoal de fortalecer a marca nesse sentido. Sim. Fortalecer suas habilidades e suas competências. De novo, porque quando você não tiver mais o cargo, você vai conseguir navegar de outras formas. E quanto mais pessoas você conhecer, conversa com o pessoal da TI, conversa com o pessoal do RH, conversa com o pessoal da logística, conversa com o pessoal de edição aqui, né? Para você ter mais repertório, para você entender o que é um problema só do seu segmento, o que é do outro e, principalmente, rede de apoio. Então, quando você perder o trabalho, você vai ter uma rede de apoio para te apoiar. E não só na hora que você perdeu o trabalho, ativar toda a sua rede. Quanto mais ativo, isso é batidésimo também, feijão né? com arroz, mas o feijão com arroz só que não precisa estar no prato. As pessoas não fazem, né? Exatamente. Tem que estar conectado aqui, conectado ali. Eu dou a dica simples, né? Lembrei de você. Daí você manda uma reportagem X, manda para mim alguma coisa de LinkedIn, manda para você alguma coisa de LinkedIn, de networking, de marketing, né? Só aí você já vai estar conectando sua rede e alimentando a sua rede de apoio. E esse é um ponto. Não espere um momento que você precisa para pedir. Forneça. Você falou em ser interessante. Como que a gente pode ser interessante? Quando você está numa boa empresa, numa empresa de status, né? Você é interessante porque você As pessoas te assediam, inclusive, né? Você é assediado positivamente, assim, né? De visibilidade, Sim, né? Eu trabalhei numa multinacional, tem um grande amigo que trabalha numa rede de supermercados, assim, desejada aqui de Curitiba, e a gente se encontrava em alguns eventos onde eu e ele, a gente fala, puxa, a gente é boi de piranha. Ou seja, todo mundo aqui quer vender pra gente, cara. Pô, eu vim aqui pra vender pra alguém. Entendi. Né? Acontece. Porque você tem grandes marcas por trás. Então, você é interessante. A pessoa talvez não te conheça, mas conhece a empresa e você se torna interessante porque você é o caminho. E quando não tem uma marca grande por trás? Não, mas ele continua interessante porque ele tem conexão, ele tem conhecimento, ele me abre portas, ele tem um conhecimento específico, ele faz tal coisa, ele presta tal serviço. Ou seja, aquela pessoa, mesmo que sem a marca por trás ou a marca grande, ela continua interessante para sua rede porque ela oferece. Ela me deu uma dica,
ela me deu uma mentoria, ela me deu um conselho, porque é alguém mais experiente no setor, ela me passou um fornecedor, ela me indicou alguém para uma vaga que eu estou precisando contratar. Ou seja, olha que pessoa interessante de eu ter por perto. E quando talvez ela venha me pedir uma orientação, uma indicação, uma vaga, como é que eu não vou ajudar esse profissional que tanto me ajudou? É verdade, a gente falou disso até aquele dia da aula e eu vou até, vou tomar a liberdade aqui de repetir. Pessoas antes de cargo. Porque daí faz total sentido com isso que a gente está falando. Então, ela tem o cargo porque está no supermercado X. E quando ela não tiver mais? Então, você vai ignorar a pessoa porque ela não está mais no cargo? Ela continua uma pessoa, daqui a pouco ela entra em outro. Ela está em outro trabalho e você não vai apoiar. Talvez até mais interessante. Exatamente. Eu brinco a gente sempre lembra quem me estendeu a mão na hora que eu precisava, que eu não tinha marca forte por trás. Porque a hora que eu sou interessante pela marca da empresa... Eu sei que é interesse, né? Eu brinco assim que, quando eu estudei no Bom Jesus, tinha o pessoal do fundão, o pessoal, aquela coisa. Daí tem pessoal do fundão que tá VP na Volvo hoje. Exato. Né? Então, é nesse sentido. A gente tem que ter pessoas antes de cargo para a gente fazer um networking humanizado também. E entender a hora que a pessoa estiver sem trabalho, apoia. A hora que estiver com trabalho, né? Não é obrigatório a gentileza com gentileza. Gentileza é gentileza, não é obrigatório. Sim, não é uma compensação que você está devendo. Não é. Eu estou fazendo uma recomendação no LinkedIn, então eu exijo que você faça a mim. Não é genuíno, isso. Tem que ser genuíno. Exatamente. Mas precisa ter esse humano. Senão fica só... Né? Por quê? Porque no final da vida, quando eu acompanho pessoas, né, de mais tempo de carreira ou pós-aposentadoria... O que sobram são as pessoas, são os aprendizados, são as histórias. Você foi o melhor líder. Fábio, você foi a melhor pessoa quando você me contratou no meu primeiro trabalho. Então, as pessoas lembram disso, né? Não tem preço isso, é um valor, assim, inestimável, né? Fabiana, agora uma pergunta polêmica. Ser networker ou saber utilizar o networking é algo treinável? É uma técnica que eu posso aprender, posso ser condicionado? Ou estou fadado a nascer com ou sem isso? É nato ou é treinável? É uma habilidade que a gente pode desenvolver ao longo da carreira? Uau! Pergunta matadora. Olha que legal, achei bacana. Muito interessante a tua pergunta, porque entra naquela coisa da liderança, né? Se a gente for colocar, a gente consegue colocar no mesmo pilar da liderança, concordam? Liderança é nata ou é treinada, né? Perfeito. E eu acredito muito em desenvolvimento, né? No desenvolvimento humano, no desenvolvimento organizacional, treina, não só motivação, mas com técnicas, com hard skills e com soft skills. Então, pergunta matadora. Eu acredito que sim, Conte. Né? Eu acredito que sim. Uma pessoa de TI, por exemplo, que tende a ter um perfil mais tímido, não quer dizer que ela não vai ser uma pessoa de networking. Porque até é um pouco cultural isso. A gente acha que quem fala muito, que quem é muito expansivo, tende a ser uma pessoa, né, com muito networking. E isso é viés inconsciente. Não tem absolutamente... Né, não faz sentido. É uma primeira impressão. Daí, como eu falo, quando você vai para a segunda impressão, para a terceira impressão, para a quarta impressão, para a quinta impressão, para a sexta impressão, é que você entende que networking, sim, é aprendido. Existem técnicas de pitch, existem técnicas de dizer olá, de se apresentar, de dizer qual é seu cargo, qual é a sua área, qual é suas maiores competências, né? Então, super, super diferente sua pergunta, viu? E eu acredito, minha resposta, tá? Até depois, né? Depois o pessoal escreve aí nos comentários. Né? Treina, gente, treina, abre, não conversa só com os pais, né, dos amigos, dos filhos e das filhas na escola. Abre, conversa com as pessoas que trabalham com você todo dia. Se permita conhecer gente nova, se permita viver experiências que talvez seja desconfortável, mas te faz crescer. E nada melhor que se colocar em movimento, em exercício. Pratique. Tem um livro que eu gosto muito de recomendar, que é o Desafiando o Talento. Não sei se você conhece. Não. O Desafiando o Talento é um jornalista, pesquisador, que ele vai entender como que os principais atletas na sua modalidade se tornaram os grandes ases, né? Os grandes outliers. Ele vai entender por que aquele negociador é o melhor vendedor da empresa ou o empresário. Aí ele vai para a parte mais cognitiva de memória, por exemplo. Então, puxa, como que consegue decorar tanta informação? E o que ele identifica? No âmbito pessoal, no âmbito esportivo e no âmbito profissional. Prática deliberada.
Ok, rotina, Ele chega no disciplina, número treino, mágico, né? Treino, exatamente. né? E mais Como do que corrida. treinar, você treinar consciente do que você está treinando. E ele fala, ok, o Tiger Woods, ele é o melhor jogador de golfe do mundo, e aos 8 anos ele já participava de campeonato profissional infantil. Um Por quê? talento que já estava Ele sendo estava no despertado, meio né? de uma cultura, família, né? Tá participando dos campeonatos, treinando. Ele começou muito mais cedo do que grandes jogadores que começaram um pouco depois. Então ele teve mais tempo de treino. O Michael Jordan, o grande ícone da NBA, que reinventou a NBA ali nos anos 80, ele treinava e ele jogava em algumas temporadas em posições diferentes. Por quê? Porque quando ele estava de ala direita, ele entendia, na cabeça de um ala direita, naquela configuração de jogo, que nem uma configuração de jogo de xadrez, qual a melhor jogada? E aí o jogador fez uma outra jogada, ele ficou, putz, se tivesse feito isso, porque ele estava nessa pele. E quando ele estava lá como pivô, como central, como ala esquerdo, ele não precisava nem olhar, porque nessa configuração de jogo, eu sei que se eu estou jogando na ala direita, eu estaria em tal posição e esperaria a bola em tal lugar. E ele faz aquele passe, né, que quebra a defesa do adversário, porque ele está pensando exatamente em sintonia com quem está na outra posição. Porque ele treinou aquela posição. Então isso faz com que você saia da média, você vá muito além. Então treinar, praticar, te deixa bom? Sim, o ditado diz que você vai ser bom, mas não vai ser... Não é questão de perfeição, é questão de excelência. O excelente, o outlier, ele tem ali, aí o autor ele chega no número mágico de 10 mil horas de prática deliberada, de prática consciente. É o Rogério Ceni que ficava batendo pênalti, não só para treinar, mas porque ele ficava calibrando o pé, para quando ele chegasse numa competição e fosse bater o pênalti, ele ser preciso. Ou seja, quanto treinamento ele fez para chegar nesse resultado. E vou colocar mais uma pimentinha aí, viu, Conte? Eu percebo muito quando as pessoas falam, nossa, Fábio, você chega e conversa tão fácil, você tem assunto tão fácil nessa coisa do networking, né? Só que a provocação é a seguinte, quando a pessoa tem o que vender... No amplo, no sentido amplo, tá? Não vender um produto, um serviço, mas quando ela tem o que oferecer, a sua oferta de valor. Isso. Daí sim, essa abordagem, essa obsessão, daí acaba, né, dos atletas olímpicos mesmo, né? Eu também, né, gosto de estudar isso, mas vira uma obsessão. Mas é uma obsessão por quê? Porque você tem um foco, você tem alguma coisa para oferecer. Não, então eu quero chegar lá. E daí você faz. Se você não tem o que oferecer, você não consegue fazer também. Sim, entende? Não consegue caminho, fazer né? network. Sim, então, às vezes as pessoas falam, ai, mas é tão chato. Até hoje, gente, eu ouço isso. Ai, mas é tão chato ir naquele café, é tão chato ir naquele evento. Daí as pessoas ficam falando, é você que não está sendo interessante. Vou encontrar um monte de gente que eu não conheço. E Sim. você não está acreditando no produto, então, que você está levando, da empresa que você está representando naquele evento, porque você não está acreditando. Porque se você acreditasse, você teria esse assunto para puxar. Entende? Essa é a minha provocação. Você tem que ter um assunto para puxar e não só estar lá sem um propósito, né? Até virar uma obsessão olímpica, E eu costumo dizer exemplo, assim, que né? todo conhecimento, ele, por mais que ele não seja claro para você a aplicação, uma vez que você sabe que você está de posse desse conhecimento, ele é útil. Hoje de manhã eu estava num evento, né, fui gravar um podcast, fui fazer networking. Para quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou muito ativo, eu sou hiperconectado. Por quê? Porque eu gosto de estar nesses espaços e uso isso como ferramenta. Conheci uma professora de uma universidade que trabalha com mercados internacionais. Você é do marketing e tal. E eu comecei a conversar com ela num assunto que eu ouvi numa palestra fantástica, uns 3 anos atrás, de uma outra instituição de ensino corporativa, de negócio, de empresa, Dom Cabral, onde eu fui fazer networking. Eu tinha lá um contato que eu sabia que estava lá, que eu fui encontrá-lo, um evento de C-Level, ou seja, que era um público de grande interesse para mim no momento, e eu acompanhei aquela palestra que não era sobre marketing, mas era muito sobre mercado, e o discurso da palestra que eu carreguei ali do cenário geopolítico foi a minha conversa com essa professora lá. E dessa conversa com a professora surgiu um convite para ir lá fazer alguma coisa na disciplina dela, ou seja, gerou um negócio. Porque um dia eu fui procurar negócio num outro ambiente, aprendi um outro conteúdo que não é da minha área especificamente, diretamente, mas eu consigo utilizar isso como ferramenta e me abre portas. E talvez isso não fique claro qual que é o retorno que eu vou ter
por ter ido nesse evento. Eu tenho hoje um grande amigo que já foi meu chefe numa instituição de ensino, já me contratou quando era coordenador, já virou meu cliente quando ele se tornou a agência de assessoria de imprensa que eu contratava, estava numa empresa, ele foi para dentro desse time fazer a parte de digital, é amigo pessoal de fretar casa, churrascos, as crianças brincam e tudo mais, que eu conheci num sábado de manhã quando eu fui no hackathon, e estava frio, era inverno, e a minha esposa falou, mas você vai até aquela universidade do outro lado da cidade, você não gosta de acordar cedo? Mas eu vou. E eu saí de lá com várias conexões, várias coisas. E até hoje a gente lembra, puxa, se eu não tivesse ficado na cama aquele dia com preguiça, não teria conhecido essa pessoa que me abriu tantas portas e que a gente fez tanta coisa junto. Inclusive, escrevemos um livro que eu vou falar daqui a pouco juntos. Legal, né? É legal a gente estar com pessoas, né, Conte? A gente aprende muito, a gente aprende demais. Às vezes eu tô na RH, daí eu converso com você marqueteiro, daí conversa, né, com, sei lá, com o Frederico, né, e assim por diante. Não é legal, mas tem que ter esse diferencial, né? Senão fica realmente uma conversa mais do mesmo. Então, Sim. quanto mais você tiver com muitas pessoas diferentes, você amplia. E pensa o seguinte, E você eu não também sei. vai treinando, né? Exato. Voltando para a pergunta, você vai treinando, você fala, isso aqui deu certo, esse script aqui deu certo, esse aqui não deu. Eu não vou ficar falando de política econômica, vou falar do que eu faço, o que eu fiz ontem, tá aí outra dica, né? Como é que você chega e dá oi para a pessoa? Se apresenta, fala as principais áreas, por exemplo, uma sugestão, né? Sim. E diz, e ontem, inclusive, eu estava num podcast falando de networking, LinkedIn, recrutamento e seleção, carreira. E a pessoa, nossa, que legal. Conta o que você está fazendo, né? Porque quando não está fazendo coisas interessantes, a gente não tem o que contar. E tem a bagagem para poder também contar e interagir com a área de interesse do outro. Porque você não vai ser interessante se você só falar da sua área. E se a outra pessoa não é da área, talvez ela não tenha a mesma conexão. Puxa, eu quero saber mais sobre isso. Então, saiba navegar, não precisa ser um especialista, mas saiba navegar em outros assuntos, em outras áreas de conhecimento. Isso é a magia, né? De estar com as pessoas, com tanto conhecimento. Isso é a magia de uma sala de aula também, né, Conte? Vamos puxar, né? Você está ali, você está aprendendo, você está ensinando, mas você está aprendendo tanto também. Cada case, né? Cada sala de aula, aluno, eu passei por agências ao longo da minha carreira, então uma das coisas que eu mais gostava na agência, apesar das loucuras de ficar comendo pizza, gravando comercial de madrugada, né, aquelas correrias de montar o relatório, mandar para o cliente, mas é que cada cliente era num segmento. Eu visitava uma universidade de EAD de manhã, à tarde eu estava numa fábrica de peças de moto, e depois eu estava numa fábrica de chocolate, no dia seguinte eu estava no supermercado. Olha a diversidade de segmentos, né? Todos esses segmentos para poder sugerir uma campanha, para montar, para ser criativo. Eu bato muito aqui no podcast, nas aulas e nas palestras. É muito mais fácil você ser criativo quando você tem repertório. Concordo. Que você consegue reaproveitar um conhecimento, uma experiência, uma vivência e você transborda isso para um outro contexto. É mais fácil você fazer isso porque você já passou por aquilo e você vai adaptar. Você Agora, tá inovando até, se o copo está vazio, você vai ser criativo com base em quê? Né? Então você não tem referência para construir em cima. Então é difícil. Mas, Fabiana, para a gente ir para o nosso finalmente aqui, o papo tá bom, gente, eu sei, mas né, a gente não vê o tempo passar. Isso aqui é que nem um cassino de Las Vegas. Ele não tem janela, tem essas cortinas bonitas pra gente não ver se o dia anoiteceu, se amanheceu. A gente é atemporal aqui dentro. Mas me fala, a gente falou bastante de LinkedIn aqui. Você esteve recentemente no LinkedIn novamente. Eu sei que é uma reincidência, né? E que você tá no LinkedIn há mais de 16 anos. Conta um pouquinho dessa relação, desse vínculo. Como é? É, legal, Conte. Até interessante isso, os 16 anos, viu, gente? Porque eu recebi o e-mail lá, né? Recebi na minha caixa um e-mail. Fabiana, parabéns, seus 16 anos. Falei, mas 16 anos da onde? Quando isso? Por quê? Na hora não veio. Quando eu parei para olhar, tinha sido exatamente 2 semanas depois que eu tinha sido demitida. Então, faz 16 anos que eu fui demitida. Olha o marco de cada pessoa, né? E por isso abri o meu perfil e por isso comecei a usar a rede, até que realmente, como Headhunter, eu passei a usar a rede todo dia, né? Todo santo dia, como mentora de carreira e LinkedIn também todo santo dia. E eu tenho, assim, eu tenho uma coisa sabe, de processo, né? Um pensamento um pouco mais cartesiano, assim, também, além de trabalhar com recursos humanos, em que eu gosto de organizar as ideias, né? Organizar as ideias. E o LinkedIn, como ele é uma rede, né, muito ampla, né, Conte, usando todo dia, com recrutamento, usando todo dia como mentoria, eu falei, não, chega uma hora que eu tenho que me nominar expert em LinkedIn.
né? E daí fui conectando com pessoas até que eu cheguei, né, numa pessoa super importante, que foi minha primeira visita no LinkedIn, 2018, né? Cristiano Santos, super, né, recomendado. E foi muito legal visitar, porque você ouvir da fonte, né? Você ouvir informações sobre a rede que eu amo de paixão. É meu segundo coworking, eu digo assim. É meu segundo home office, o LinkedIn, entende? É o meu home office lá onde eu tô. A gente está sempre lá. Habita, com certeza. Então, e fui conhecendo mais da rede ouvindo na fonte. E daí você vai acompanhando, né? Assim como, né? Você acompanha um jornal, acompanha um podcast, eu acompanho a rede, né? Então, vou entendendo as funcionalidades que surgem, que somem, né? Só de pensar aqui, gente, os mais, né? O LinkedIn já teve stories. E não tem mais. Foi ano passado que excluiu o stories. Então, você vê, não colou, né? Não foi aderente. Testou e, opa, não é o formato. E para carreira, para negócios, não colou, né? Então, é isso que é legal da rede, sabe? Ir acompanhando. Daí, 2019, eu fiz mais uma visita lá que foi muito legal. E até, de acordo com a sua pergunta, Conte, o que eu acho mais legal é assim... É a coisa é um banco de talentos? Sim. Cuida do perfil lá? Sim. Cuida da foto, do banner, do título, do sobre? Sim. Mas você também tem N ferramentas para usar, né? E claro, a minha visita agora foi abril, a minha terceira visita, né? No LinkedIn mesmo. Então, eles trazem muito isso. O que é, digamos, para uma conta premium, o que é para um perfil profissional e o que é o como usar a rede. Que eu chamo de LinkedIn avançado, né? Então, como é usar a rede? O que são as palavras-chave? Como é que é a inteligência artificial do LinkedIn, né? Que até para o pessoal saber, não sei até onde, né, Conte? LinkedIn é Microsoft, né? Então, se LinkedIn é Microsoft, se a gente for colocar numa linha do tempo mundial, a inteligência artificial, né, explodiu em setembro do ano passado, né? Então o que aconteceu? 2022, né? 2022... Estamos indo para 2 anos de ChatGPT. O ChatGPT, né? Que eu acessei em setembro do ano passado. Assim. Então, mas nesse sentido. Por quê? Porque daí, então, se o LinkedIn é Microsoft, né? É um dos produtos... É o 5º maior negócio da Microsoft, o LinkedIn, inclusive, né? Negócio de faturamento mesmo. Então, ele está trazendo toda a inteligência artificial para dentro do LinkedIn para testar. Claro que tem bastante coisa que está na conta premium, né? Para ter essa coisa da assinatura e tal, né? Tendência de mercado. Mas é tanta coisa de inteligência artificial que fala, não, então a mentora de carreira de novo, não vai precisar mais? Ah, precisa, porque tem que ter aquele senso crítico, né? Inclusive, a própria mentora, ela dá um workshop de LinkedIn, fiquei sabendo, é verdade? É verdade, né? Como é que funciona esse workshop que você faz? Tem um workshop coletivo, né, que eu faço uma vez a cada, hein, gente? Fica esperto aí que uma vez a cada, durante o ano, aí eu abro turma coletiva e não só a mentoria individual VIP, né? E assim por diante. Mas por quê? Para trazer esses pilares da rede, né? Assim como professora, até eu gosto de dividir em três grandes áreas o LinkedIn: básico, intermediário e avançado. Então, o que é o básico que eu chamo? São as configurações. Montar o perfil. Configurações ainda, Conte. Antes, porque para você saber daquele botão que você não pode atualizar o teu cargo atual e contar para todo mundo, né? Essa coisa da privacidade dos dados, né? A coisa da verificação em 2 etapas, que muita gente ainda não faz. Em primeiro lugar, é tão fácil de fazer, mas precisa parar para fazer, né? Sim. E daí o segundo intermediário eu chamo de perfil. Porque o perfil ele é super importante, porque é ali que você vai botar as palavras-chave. Então, inteligência artificial é palavra-chave, é prompt, né? Então, você tem que colocar suas palavras-chave ali dentro para você ser encontrado, para você seguir conteúdos que interessam com o teu perfil e para o robô, para o algoritmo, sugerir para você também, né? Nesse sentido, só que precisa de tempo também, precisa parar para fazer, né? Pensar, usar a estratégia humana, né? Inteligência humana também, somando com a inteligência artificial. E o como usar a rede, que é o avançado, que daí até queria entrar aqui. O que é o avançado? É como usar a rede, só que a maioria das pessoas consomem conteúdo no LinkedIn, né? Porque para realmente ser um criador de conteúdo, eu diria que é a cereja do bolo, assim, né? A picanha, assim, você ser um criador de conteúdo, então, né? Ser mais notado pela rede e ter uma visibilidade, uma atividade, né? Então, é como se fossem pilares diferentes do LinkedIn, né? E que até uma das coisas que eu aprendi, Conte, também complementando a resposta, é que existem, a maioria dos perfis, eles são usuários e só conectam quem conhece. Olha que dó! Você só conhecer no LinkedIn quem você conhece,
cresce, né? E a rede segunda e a rede terceira, né? E tem os influenciadores. Eu, Fabiana, por exemplo, né? Ainda não sou top voice, mas eu sou uma pessoa influenciadora. Estamos trabalhando para isso? Opa, tô com umas tarefas de casa em atraso aí. Inteligência Artificial, OpenAI, Microsoft, rastrei, mapei esse podcast aqui. E assim, eu te acompanho lá, você tem muito conteúdo bacana, dicas, né? E é o que a gente precisa, não é a foto individual de você no churrasco. Isso é para rede vizinha, como o pessoal gosta de chamar, né? Qual a sua imagem pessoal? Como isso contribui? Qual o conhecimento que você tem? Se você foi numa palestra, qual foi o conteúdo que tinha nessa palestra? Me informe, eu não fui. Seja interessante para mim, assim como no network, também na rede social, né? E isso não tem preço, né? Isso então, cuidou da configuração, cuidou do perfil, dorme tranquilo. Eu brinco, né? Quem me conhece já sabe. Dorme tranquilo por isso, mas tem mais coisa para fazer, né? Então, você pode, por exemplo, virar uma liderança de opinião, que seriam os 3 principais degraus, assim, né? O usuário, o influenciador, a influenciadora, e o líder de opinião, a líder de opinião, né? Para chegar nesse topo, né? Mas qual que é o grande motivo? Compartilhar conhecimento, fazer negócios também, dividir, né, conhecimentos de negócio com as pessoas, fazer networking, né? Desculpa. LinkedIn é para network, não é apenas para arranjar um novo emprego. Não é apenas para você atualizar o currículo. É para investir tempo, né, Conte? Isso é também um pouco batido, mas é para investir tempo, porque nas outras redes, né, cada rede tem seu perfil, né? Todo mundo sabe disso, mas as outras redes você gasta tempo, né? Vai, deixa eu soltar a cabeça. Não tem gente que fala isso, né? Ai, deixa eu soltar a cabeça aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nessa rede que eu vou Minha esposa se diverte lendo comentário no Instagram. Então, né? Eu vejo ela dando gargalhada aqui. Não, porque os comentários são os melhores aqui. Eu falei, não tenho paciência para isso. Esse é o ponto, mas ela vai, né? assim, ela não fica lá, ela não comenta, mas ela vai ler o comentário do pessoal reclamando. Ela se diverte com isso. E o LinkedIn é o contrário, você investe tempo. Inclusive, tem uma das coisas que o LinkedIn prega é assim, é 100% de entrega. Então, marketing, por exemplo, né? Trazendo para o teu. Então, é 100% de entrega. Mas como assim 100% de entrega? Não é no sentido literal de 100% de entrega, mas no sentido de quando você estiver no LinkedIn, você vai ler. Entende? Você vai, a mensagem vai estar lá, a pessoa vai ler a mensagem. Talvez seja uma mensagem patrocinada que não faz sentido para a pessoa e foi escolhida errada ali, né, na seleção. Mas quando a pessoa está no LinkedIn, ela está no LinkedIn. E os formatos são muito propícios para isso e refletem isso, né? Então, você está num TikTok, você tem ali aquele vídeo rápido, cerquinado, você está numa outra rede, no Instagram, a foto, o vídeo, e no LinkedIn você tem um artigo, né? Então, puxa, cria uma newsletter, cria textos, artigos mais profundos. Por quê? Porque quem está no LinkedIn, ele está buscando conhecimentos também. Com certeza. Ele está com tempo dedicado para ler algo mais profundo. E isso é super importante que você falou, porque daí as pessoas falam assim, a gente está aqui num podcast, no ConteCast, né? Mas a pessoa, mas ninguém mais lê. Lê. Porque eu acho que isso também é um paradigma, né? 1 milhão de seguidores, milhões de seguidores. Às vezes, aquelas 2.000 pessoas da sua rede, né? Você está impactando aquelas 2.000 pessoas e pessoas que gostam de ler. Então, quando você botar, né, quando você incluir algum conteúdo num outro formato de vídeo, por exemplo, ou fatiado, né, de Traga voz, o texto junto. A pessoa também vai ter aquele grau de interesse. Mas acreditem, as pessoas ainda leem. São formatos diferentes, igual a coisa do sinestésico, visual, auditivo, né? É a pessoa que gosta da leitura. Sabe que eu escuto muito, Fabiana? Quando você coloca uns textos bonitos, você escreve bem, mas puxa, por que tanto texto? Não precisa. Ninguém lê. Primeiro, ninguém quem? Baseado em que estatística? Segundo, se você não quer ler, tudo bem. O texto está lá, você não precisa ler só porque ele está grande. Não leia e está tudo bem. Eu dediquei o tempo de escrever e não reclamei. Né? Terceiro, o robô lê. Então, eu estou ensinando o robô sobre o que se trata aquele post. Para ele poder indexar, para ele poder distribuir. Então, se ninguém humano está lendo, o robô está lendo. E quarto, há pessoas que leem sim. E talvez não seja o seu perfil, seja o outro perfil. E o outro perfil tem conteúdo. Porque se eu só for superficial, colocar só a fotinho, só sem o texto mais profundo, talvez eu não seja interessante para esse perfil.
E talvez o meu público, quem eu esteja buscando, seja muito mais esse perfil, que está buscando um conhecimento mais profundo, do que você que está criticando porque eu escrevi muito. É verdade. Foi você que clicou no botão para me seguir. Sininho aqui, né? E até uma coisa super interessante que é nova, né, Conte? O LinkedIn tem a inteligência artificial dos artigos colaborativos. Então, tem até 2 tipos de top voice, digamos assim. O top voice, eu diria 100% mesmo, ou de varejo, ou de carreira, né? Dos setores que o LinkedIn tem. E tem o top voice artigos colaborativos. E o que é esse artigo colaborativo? São pessoas que estão no LinkedIn. Olha que qualidade de conteúdo. Pessoas que estão no LinkedIn, que estão participando desse artigo colaborativo, escrevendo. Cada um somando então, um pouquinho. olha que inteligente a inteligência artificial do LinkedIn com uma pessoa como você, uma pessoa como eu. Talvez vocês ali já devem ter recebido, né? Você está recebendo um convite, você foi escolhido para comentar do tema X. E é muito difícil aquilo estar errado, porque a inteligência artificial já está lendo que você é especialista em carreira. Exatamente, ele não escolhe você é especialista em... Não. Então, usa essa, né? Claro, você está compartilhando gratuitamente teu conhecimento, mas por que não? No mínimo, você vai cair na graça, se não das pessoas, do algoritmo. Isso pode ser vantajoso para o seu perfil. Isso aí. Gente, o papo é bom, a gente tem que fazer edição 2 e edição 3 aqui, porque tem muito assunto para conversar. É sempre bom falar de carreira, de empregabilidade. É sempre bom ter uma headhunter com essa qualidade por perto para nos ensinar essas dicas, né, para dar um outro olhar sobre alguns comportamentos, habilidades, atitudes, né, o famoso chá. Né, Verdade. Que os recrutadores gostam muito. E se você gostou do tema de multicarreiras, aqui na Câmara Central, no capítulo 5 do Entre Drones e Dinossauros, eu escrevo justamente sobre multicarreiras, um pouquinho do que a Fabiana começou a comentar aqui, onde talvez e aí tem vários estudos que mostram que as novas gerações estão passando menos tempo na sua carreira. Não é porque está abandonando a carreira, é porque algumas carreiras estão acabando. Assim como outras no passado já acabaram, só que a frequência com que isso tem acontecido tem sido cada vez mais acelerada. Então, carreiras que duravam lá, profissionais ficavam 40, 45 anos na mesma carreira, não necessariamente na mesma empresa, mas fazendo a mesma coisa. Eu sou bancário. Hoje o bancário não é mais 42, 45 anos, ele está passando menos tempo como bancário e ele vai empreender, ele passa a ser agora empreendedor, empresário. Você fez design gráfico, trabalha com criação, publicidade e daqui a pouco você está trabalhando com Vision Maker. É uma outra atividade, muito coligada, mas depois de um tempo você vai trabalhar com internet, com sistemas e vai trabalhar com UI, né? Ou seja, a experiência do usuário, de interfaces. E quantas carreiras você já teve aqui? Sucessivamente. É lindo isso, né? Você começa a migrar porque você vai se especializando até pela abundância de conteúdo, como um podcast como esse, como vídeos, como cursos gratuitos, inclusive na internet, você vai se tornando especialista em outras áreas. E aqui eu escrevo como fazer isso de forma simultânea. Claro que é difícil e eu não recomendo começar tudo junto. Você não vai dar conta, vai se frustrar e vai ser horrível. Começa uma carreira, desenvolve, ganha notoriedade, ganha retorno financeiro. Planeja a segunda, né? Vai planejando, a primeira executando, transborda e começa a pagar o custo do desenvolvimento da segunda. A notoriedade que você tem na primeira te abre portas para a segunda. E aí para a terceira, para a quarta. Talvez a primeira agora eu vou desligar porque, poxa, deixei de ser competitivo no mercado pela idade. Mas eu tenho uma segunda muito bem estabelecida que é onde agora vai pagar o boleto, não é mais a primeira. E o que era a terceira que estava embrionária, agora é uma segunda carreira. Ou seja, se você faz... permita, né? Essas possibilidades, né, Conte? E se você faz diversificação de investimento, por que não também de receita? Tem mais de uma profissão. Então fica a dica aqui, quem gostou, tem o link embaixo, né? loja.demasters.com.br, você adquire. São os últimos exemplares, a gente já está partindo para a segunda, não é a segunda edição, mas o segundo livro do Entre Drones e Dinossauros. Sim, final do ano nós temos novidades aí. Né? Velocidade de drones, mas com o peso dos dinossauros. Né? Esse nome é lindo, né? Foi uma sacada genial. Uma franquia muito legal aqui, que a gente vem fazendo um movimento todo de mercado de levar esse conhecimento para dentro das empresas, para ajudar as pessoas a tomarem decisões com base no futuro,
decidindo seus negócios, suas carreiras hoje, né? Então, Fabiana, acabou, infelizmente. A gente queria continuar aqui muito tempo. Além de ser aqui desse podcast de 2h30, acho que daria conta. Mas eu falei que quando desse certo ia ser legal, né? Sim, a gente namorou aqui algumas vezes, algumas datas, né? Mas, puxa, deu certo, tá aqui, tá gravado. Daqui a pouco vai estar disponível para você que está nos acompanhando, compartilha para os amigos, né? Segue a Fabiana aí nas redes sociais. Como é que o pessoal te encontra Trilhas da Carreira? @Trilhas da Carreira, tá? Me acha no LinkedIn lá como Fabiana Milanês Schneider, porque quando eu fui fazer meu perfil já não tinha mais Fabiana Schneider, né? Tá? Acho que é isso. É o @Trilhas da Carreira, que daí realmente fica mais fácil. Ficou né? na dúvida? Segue na descrição aqui embaixo do vídeo ou do áudio, vai ter o link para você. Esse foi mais um ConteCast. Obrigado por ficar até o final. E Fabiana, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite e por todas as dicas e ensinamentos que você compartilhou conosco aqui. Obrigada a você, né, querido? Foi muito legal. Adorei minha primeira participação. Que bom, que seja a primeira de muitas. Isso aí, né? Gente, sucesso, viu? Sucesso e saúde, tá? E, ó, dica de networking em Conte. Não precisa saber tudo não, viu? Mas você precisa saber quem sabe. Exatamente. Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.